um dia especial, pela presença de cada um de vocês, como é especial todos os dias das nossas vidas. E neste dia, potencializando-se mais ainda a importância do mesmo, por comemorarmos o Dia das Mães, tendo a convicção plena e absoluta da presença dos mentores espirituais, dos abnegados trabalhadores da grande seara do Mestre Jesus, sempre a nos auxiliar. A presença daqueles que aqui representam o irmão Chico Xavier, dando-nos a oportunidade do aprendizado divino através dos estudos aqui realizados. Hoje, também contando com a presença e as influências positivas da nossa grande mãe, Maria de Nazaré. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, que possamos aguçar os nossos sentidos, para poder aqui discernirmos com mais exatidão tudo que o nosso irmão Edson vai poder nos apresentar e trazer de informações para agregar ainda mais valores morais a cada um de nós, mais precisamente ao nosso espírito. Muita paz para todos. Vou ler um pedacinho do Evangelho e depois passar a palavra ao nosso irmão Edson. A paciência. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, capítulo 9. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijas, pois, quando sofredes, antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes, a paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória. A de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para ser instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Fica aí para as nossas reflexões, como sempre, um profundo ensinamento para que a gente possa fazer as nossas reflexões e buscar realmente aprender cada vez mais. Com a palavra do nosso irmão Edson, que vai nos presentear aqui com mais luz. Amados irmãos, bom dia. Bom dia. Paz a todos, Jesus em nossos corações. O companheiro Valentim já discorreu aqui sobre a importância, o simbolismo do dia de hoje. Meu abraço fraterno e sincero a todas as mães do mundo físico, do mundo extrafísico, inclusive a minha, que está do outro lado e com certeza por aqui deve estar, porque as mães estão sendo convidadas a assistirem a homenagem, a passagem do seu simbólico dia, porque Dia das Mães na realidade são todos os dias, mas hoje é um dia mais especial, não é? Então vai aqui o meu abraço fraterno para todas as mães do planeta Terra, encarnadas e desencarnadas. E a maior dela, a principal dela, né, nossa Mãe Maria, que possa interceder junto ao seu Filho Jesus por todos nós. E eu trouxe aqui uma mensagem da nossa casa para as mães, inclusive fora lida ontem, onde ela vai dizer assim: Mãe, escolhida para guardar dentro de si o dom da vida, escolhida para cultivar com carinho as sementes do futuro, escolhida para dar à luz aquele pequeno ser que durante todo sempre irá simbolizar o que há de mais importante e preciso em sua existência, escolhida para ser capaz de viver e de sonhar,
de aprender e de viver, de ser, de proteger e de mudar, de dizer e de calar, de sofrer e de lutar, de vencer e de acreditar, de sorrir e de chorar, de sentir e de se emocionar, de saber o que era amar. Escolhida para ser capaz de tudo, até mesmo o impossível, por aqueles que com muito orgulho irá chamar de filho. Escolhida para ser mulher, escolhida para ser especial, escolhida por Deus para ser mãe. E aqui está essa mensagem que ela tem muito a dizer para nós por este dia, né? E a doutrina espírita, que transita em todas as áreas da existência do espírito, ela não deixou de fora o explicar o papel da mulher no mundo que lhe foram chamados de viver. Todos os espíritos, eu estou falando aqui todos, que precisaram nascer, precisaram de um ventre de mulher, a quem chamou de mãe. Todos que precisaram reencarnar ou encarnar, como foi o caso desse espírito extraordinário que nós conhecemos, que é o nosso guia, o nosso modelo, que chamamos Jesus, precisou de um ventre de mulher para chamar de mãe. E a doutrina espírita, né, transitando por todas as áreas da existência do espírito, não podia deixar de fora quando na questão 817, que vai até a questão 822, quando vai falar do direito, do aspecto, né, da mulher, do homem, do papel de cada criatura, eles destacam muito bem, com uma profundidade extraordinária, que embora todas as filosofias adversas, todos os programas, todos os movimentos feministas, seja lá o que for que tenham criado, jamais irá descaracterizar por uma questão meramente de ordem espiritual, lei de Deus. Por mais que você não queira, por mais que você diga que não se aceita e tal, mas o principal e primeiro papel da mulher na obra da criação, escrevam isso, mulheres, é ser mulher e ser mãe, ser co-criadora da natureza. E aquelas que rejeitam aqui, por vários motivos, deverá se encontrar com sua realidade no mundo espiritual. Esta é a principal e a realização do espírito que vem, né, no corpo feminino, com todos os atributos programados por Deus diante da obra da natureza, para ser mãe, co-criadora da natureza. É assim que a natureza evolui. Tem que ter uma origem, tem que ter uma fonte. Então a doutrina espírita transita muito bem. Missão de ser mãe segundo o Espiritismo. O que é que a doutrina espírita coloca para nós? O amor materno é uma virtude e um sentimento instintivo. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais e cessa quando desnecessários se tornam os cuidados. Instintivamente, quando o animal já adquiriu a capacidade de autoalimentar-se, cessa o cuidado que aquela mãe tem. Mas até esse período, veja o extremo cuidado que as mães do reino animal dedicam aos seus filhotes. Assim, a mãe humana, ela vai muito além. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse da conservação deles. Ela vai cuidá-lo. Para a mãe humana, o filho nunca deixa de ser filho. Parece que nunca cresce. No homem persiste pela vida inteira e comporta um devotamento
e uma abnegação, que são virtudes, sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até no além-túmulo. Bem verdes que há nele coisa diversa do que há no amor normal. O amor consciencial, o amor de sentimento, o elo de ligação entre mãe e os filhos é algo divino, é algo sagrado, é algo extraordinário. Isso está lá na questão 890 do Livro dos Espíritos. Então, não é ninguém que está trazendo aqui de baixo, de dedo, de eu acho. E falando de todas as mães, eu fui pesquisar, né, que nós falamos, Maria, né, a mãe maior e tal, e foi, né, ela veio se dar conta da realidade do espírito que ela trouxe ao mundo físico, quando já daquela aprovação, daquele processo martirizante que Jesus começou a vivenciar. Ali é que começa a despertar na consciência de Maria, né, que aquele ser que ela trouxe como filho era algo diferenciado. E Jesus, nos seus instantes finais, querendo alertar Maria para o amor maior, o amor sublime, ele chega para João, nos instantes finais ali, Bom dia, bom dia. Bom dia. e diz: Feliz dia mulher, das mães para bom dia, eis aqui o teu filho. E chega para João, ela chorando, meu filho. Ele pega João ali, que era o caçulinha, na faixa de seus 16 anos, né? Foi o único que foi até o final, assistiu a crucificação de Jesus ali, presentemente. E Maria ali no desespero, chorando junto com as outras Marias, a Marta, a Maria de Magdala, aquela coisa, meu filho, ele chama e diz: mulher, eis aqui o teu filho. Filho, eis aqui tua mãe. Para mostrar que o amor de mãe, ele é um amor abrangente. Que a mãe verdadeira não deve só amar o filho que veio do seu ventre, inclusive o filho das outras, porque ela sabe o que é ser mãe. E aquela que não age dessa maneira, porque ainda está presa num sentimento de egoísmo muito grande. E aqui a gente foi ver um pouco da história da mãe Maria, né, para que nós assim compreendamos. Eu fui pesquisar para ver o que tinha mediunicamente sobre Maria. Então, algum tempo após tomarmos conhecimento de um novo quadro de Maria, a mãe de Jesus, isso é um relato, viu, gente? Divulgado num programa de TV, da TV Record de São Paulo, com a presença de Francisco Cândido Xavier, procuramos esse médium amigo para colher dele maiores esclarecimentos sobre a origem do mesmo. Contou-nos então Chico Xavier, no final da reunião pública do Grupo Espírita da Prece, em Uberaba, na noite de 1º de dezembro de 1984, que com vistas às homenagens do Dia das Mães de 1984, o Espírito de Emmanuel ditou para ele um retrato falado de Maria de Nazaré ao fotógrafo Vicente Avella, de São Paulo. Esse trabalho artístico foi sendo realizado aos poucos, desde meados de 1983, com retoques sucessivos realizados pela grande habilidade de Vicente em mais de 20 contatos com o médium mineiro na capital paulista. Ele recebeu isso aqui por motivo da comemoração do Dia das Mães, ele fazendo esse comentário. Então o Emmanuel traz para ele. Em nossa rápida entrevista, o Chico frisou que a fisionomia de Maria, assim retratada, revela tal qual ela é conhecida, quando de suas visitas às esferas espirituais mais próximas da Terra e perturbadas da crosta terrestre. Como, por exemplo, disse-nos ele, na Legião dos Cegos de Maria, grande instituição de amparo ao suicida, descrita detalhadamente no livro Memória de um Suicida, recebido mediunicamente por Ivone do Amaral Pereira. Então Chico começou a ter essa visão quando Maria se aproximava da crosta, visitando essas zonas, e ele ficava com aquilo na mente, querendo retratar
justamente por motivo do Dia das Mães. E ao final do diálogo fraterno, atendendo o nosso pedido, Chico forneceu-nos o endereço do fotógrafo artista para que pudéssemos entrevistá-lo oportunamente, podendo assim registrar mais algum detalhe do belo trabalho realizado. De fato, mês após essa entrevista, tivemos o prazer de conhecer o senhor Vicente em seu próprio ateliê, há 30 anos, localizado na rua Conselheiro Crispiniano, 343, segundo andar, na capital paulista, onde nos recebeu atenciosamente. Confirmando as informações do médium de Uberaba, ele apenas destacou que, de fato, não houve pintura, e sim um retrato basicamente fotográfico, fruto de retoque sucessivo, um retrato falado inicial, tudo sob orientação mediúnica de Chico Xavier. Ou seja, ele foi recebendo todo o aspecto, toda a imagem, ia retratando para o fotógrafo e ele desenhando o retrato de Maria, para que servisse de homenagem verdadeira ao Dia das Mães. Quando o senhor Vicente concluiu a tarefa com a arte final em pequeno foto branco e preto, ele ampliou bastante e coloriu com tinta a óleo, trabalho em que é perito, com experiência adquirida na época que não havia filmes coloridos e as fotos preto e branco eram coloridas à mão, dando origem à tela que foi divulgada. Nesse encontro fraterno também conhecemos o lindo quadro original à vista em parede de seu escritório e ao despedirmos, reconhecido pela atenção, parabenizamos por esse árduo e excelente trabalho, representando mais uma notícia da vida espiritual de Maria de Nazaré, que continua amparando com imenso amor maternal a humanidade inteira. Tá? Isso aqui é um relato que está em obras, tá? Muito interessante, que a gente vai ver então daqui a pouco. Maria nas Sagradas Escrituras. Então, como mãe, como é que foi Maria, que a gente busca sempre como referência? A mãe Maria, como é que foi essa mulher num tempo tão difícil que teve por missão? Embora saibamos que Maria fora preparada, o vaso Maria fora preparada no mundo espiritual, para trazer aquele que seria, né, o nosso governador espiritual da terra, o nosso guia, o nosso modelo. Não é fácil, mas todas as mães também são preparadas no mundo espiritual. Para você trazer determinado espírito que tem necessidade de reencarnar por você, é levada ao encontro no mundo espiritual, nos pavilhões das reencarnações, das colônias que dão suporte àquele meio que você vive. E naquele pavilhão você é tratada, você é esclarecida, você é orientada, o porquê da necessidade de você trazer aquele determinado espírito. Só que quando nós estamos aqui na Terra, a matéria, né, desconecta o espírito da realidade e nem sempre aquilo que você escuta no mundo espiritual você consegue manter ali 100% avivado na memória. E aí você rejeita. Ah, chegou, não queria. E porque chegou no momento que eu estou assim, que eu estou assado. Ah, não, porque eu tinha que formar primeiro, eu tinha que fazer a casa, eu tinha... Mas e por que antes de você ir lá misturar as tintas, você também não esperou fazer a casa? Hã? Misturar as tintas é bom, né? Mas o resultado final, a cor final, aí tem reclamação. Não, porque eu preciso. Não, mas na hora que a coisa bate, hã? Lá em cima o termômetro sobe e a outra parte está perto, aí a gente mistura as coisas, né, para ver no que é que dá. E quando o resultado sai, a maioria não quer entender que era aquele momento. Se bem que nós, hoje, com a visão espírita, nós sabemos as gravidez programada espiritualmente, conhecemos as gravidez acidentais, por imprevidência, e uma série de situações. Só que quando chega, chegou. E ali
você deve assumir o papel realmente de ser mãe, independente de qualquer situação. É isso que nos informa o mundo espiritual. Mas vamos ver. A fonte para o conhecimento da Virgem Maria, né? Parece que nós estamos falando só de Maria, mas não é não, estamos falando da mãe. É o Novo Testamento, Evangelho, Atos dos Apóstolos e a Carta aos Gálatas, onde o nome aparece na forma grega de Maria, correspondente ao hebraico de Miriam, que era esse aqui o significado hebraico, de significado incerto. O significado semítico, primitivo, parece ser o de Excelsa, Augusta, como chamam, né? A mãe Excelsa, a mãe Augusta, entre os evangelistas. Os que dão mais notícias são São Lucas e São Mateus, que dedica mais espaço à infância de Jesus. Tá? E que vai falar bastante de Maria. Ao lado dos dados, na verdade, poucos fornecidos pelo Evangelho, a tradição cristã buscou outros nos evangelhos apócrifos, por exemplo, nos que se refere à infância de Jesus, como o proto-evangelho de Tiago, né, no trânsito da Beata Virgem Maria e no Apocalipse da Virgem Maria. O Novo Testamento nos diz que Maria era uma mulher humilde, do povo hebreu, uma pessoa concreta, historicamente verossímil, longe de qualquer invenção idealizada. Os dados estritamente biográficos que derivam desses textos da Escritura dão conta de fato de que ela era uma mulher jovem pertencente à tribo de Judá, né? E à descendência de Davi. Nasceu provavelmente em Jerusalém, casou-se com um carpinteiro, é assim que está lá, José, e morava em Nazaré, um vilarejo da Galileia, de onde saiu para se submeter ao censo em Belém. Nessa época, Nazaré era uma vila, tinha em torno de 4 a 5 mil habitantes. Quando Maria engravida, e vai ser submetida por imposição de Herodes a esse censo, porque José vinha de lá como matriarca. Então ele tinha que ir lá, fazer o recenseamento, mostrar que estava vivo, que contribuía com seus tributos, e levou Maria grávida. E é lá em Belém que Jesus nasce, né? Na gruta. E nasceu na gruta por motivo do censo, segundo os informes dos espíritos amigos. A cidade estava um burburinho, as estalagens estavam cheias e muitos até criavam embaraços em ver José, um pouco mais velho, com Maria na época grávida de Jesus, que Maria tinha por volta de 17 a 18 anos. Então ficavam com aquela brincadeira esquisita. Então, nesse tempo, deu à luz a um filho Jesus, que teve de defender da tirania do rei, primeiro com a fuga para o Egito, depois retirando-se a Nazaré, segundo a tradição. Seus pais foram Joaquim e Ana. A historicidade de Maria, confirmada também pelas recentes descobertas arqueológicas, faz desta mulher a garantia da realidade da encarnação de Cristo. O lugar que Maria ocupa na Bíblia é discreto, ela aparece totalmente em função de Cristo, e não por si mesma. Todavia, os dados certos que as Sagradas Escrituras nos fornecem, dizem-nos que Maria é a Santa Virgem Mãe do Salvador. Santa Virgem Mãe porque ela casou virgem, não porque ela teve um filho virgem, porque Jesus nasceu pelas vias naturais, normais, de uma relação homem e mulher. E ele mesmo afirma isso quando ele diz o seguinte: eu não vim destruir a lei, senão dar cumprimento a ela. Então, ele não transgrediu a lei nascendo de uma forma diferenciada dos demais, senão ele também não precisaria de um ventre de mulher. Agora, a Virgem Maria, porque ela era uma das 17 virgens que atuava no templo de Jerusalém e que fora escolhida por José após ficar viúvo, sendo ele da casa de Davi, né, tinha precedente de fazer uma escolha, e ele escolhe Maria, uma das 17 virgens que atuava no templo, e casa com ela e vai ter Jesus. Pronto. O ambiente doméstico. No ambiente doméstico, o coração materno
deve ser o expoente divino de toda a compreensão espiritual e de todos os sacrifícios pela paz da família. A mulher é o contraponto de toda a situação. Porque a mulher veio dotada de menos instinto de agressividade, de menos testosterona. A mulher veio com o hormônio da pacificação, do afeto, da amorosidade para desenvolver tudo isso. Quando ela não consegue, ela sofreu muita influência do meio, ou o espírito precisa ser trabalhado para esse aspecto. Tá? Então, é um trabalho de sacrifício. Dentro dessa esfera de trabalho, na mais santificada tarefa de renúncia pessoal, a mulher cristã acende a verdadeira luz para o caminho dos filhos através da vida. A missão materna resume-se em dar sempre o amor de Deus, o Pai de infinita bondade que pôs no coração das mães a sagrada essência da vida. Nos labores do mundo, existem aquelas que se deixam levar pelo egoísmo do ambiente, tá vendo? Particularista. Contudo, é preciso acordar a tempo, de modo a não viciar a fonte de ternura. Esse é o aspecto feminino. Mas o fator mesológico que as mulheres têm encontrado hoje no mundo, a deformação do nosso conceito de sociedade, a ingerência das mentes entorpecidas, tanto do mundo físico quanto do mundo extrafísico, destoou, levou a mulher a destoar em muitos momentos e em vários lugares do seu papel essencial, aonde hoje eu digo que eu não quero ser mãe, eu não quero ser mulher, eu não quero ser esposa, eu quero competir com o mundo lá fora. A mulher pode exercer e estar em todos os setores da sociedade. Ela tem capacidade, ela tem inteligência, ela tem para ocupar em muitos momentos qualquer espaço na nossa sociedade. Mas sem nunca esquecer que o principal papel da mulher entre nós é o papel de ser mulher e o papel de ser mãe, o papel do afeto, o papel da feminilidade, o papel da beleza, da sutileza que cabe às almas femininas. Isto é da lei de Deus, não é o homem que quer. Há uma inversão nos valores femininos e as relações estão se deteriorando. A competição ficou muito grande, movimentos feministas, egoístas, os vícios da modernidade, a falta de sensibilidade e religiosidade da ampla maioria das mulheres estão distanciando a mulher do seu principal foco, que é ser co-criadora da natureza, pela lei de Deus. É isso que afirma os imortais. E a mulher está ficando estéril, rude, agressiva, competitiva. Não vai levar ela a lugar nenhum, a não ser a desilusão, ao sofrimento e reencarnações difíceis. Porque o que eu gero dificuldade agora, encontrarei dificuldade lá na frente. Aí entrou o princípio abortivo como uma forma de você se livrar daquilo que para muitas é um incômodo. Aconteceu, mas eu não quero. Como se aquilo que está no seu ventre fosse um objeto qualquer. Não, é uma vida, é um filho que você está jogando na lata do lixo e que vai lhe custar um preço altíssimo ao longo da sua caminhada e no seu processo reencarnatório. A mãe terrestre deve compreender, antes de tudo, que seus filhos, primeiramente, são filhos de Deus. Ó, onde ela é? Por isso que ela é co-criadora, justamente. Desde a infância deve prepará-los para o trabalho e para a luta que os espera, para a dignidade. Desde os primeiros anos deve ensinar a criança a fugir do abismo da liberdade, controlando-lhes as atitudes, consertando-lhe as posições mentais, pois que essa é a ocasião mais propícia à edificação das bases de uma vida superior.
deve sentir os filhos de outras mães como se fossem os seus próprios, sem guardar de modo algum a falsa compreensão de que os seus são melhores e mais altamente aquinhoados que a das outras mães. Ensinará a tolerância mais pura, mas não desdenhará a energia quando seja necessário ao processo da educação. Reconhecida a heterogeneidade das tendências e a diversidade dos temperamentos. Então a mãe atenta, realmente, ela começa a identificar tudo isso. E é um erro muito grave você querer cuidar de todos os filhos com o mesmo processo, sem identificar a necessidade de cada um. São filhos, mas são espíritos diferentes. Cada um trazendo uma necessidade, uma característica diferente, que necessita de um olhar diferenciado. Às vezes, a tendência, a atitude que serve para esse aqui, não se encaixa muito bem para o outro aqui, que eu preciso observar. Que tendência daquele espírito está trazendo? Tudo isso a doutrina espírita nos faculta para que nós tenhamos o verdadeiro conhecimento da alma humana. Somos seres humanos, cada um com característica e processo de evolução diferenciado, apresentando necessidades diferenciadas. E é isso que a gente precisa compreender. Sacrificar-se-á de todos os modos ao seu alcance, sem quebrar o padrão de grandeza espiritual da sua tarefa, pela paz dos filhos, ensinando-lhes que toda dor é respeitável, que todo trabalho é edificante e divino, e que todo desperdício é falta grave. Um dia vai bater na porta. E a gente não presta atenção a isso, né? Ensinar-lhe-á o respeito pelo infortúnio alheio, para que seja igualmente amparado no mundo, na hora da amargura que os espera, comum a todos os espíritos encarnados. Então nós devemos ter esta base de aprendizado. Quando nós assistimos aqueles filmes sobre Jesus, a sua infância, e eu posso falar estudando algumas coisas da história de Jesus, principalmente nesse dito evangelho apócrifo. Muita gente entende que o evangelho apócrifos é porque não tem valor. Pelo contrário, eles têm muito valor. Foram considerados apócrifos pelos canones da igreja, porque não interessava a ela apresentar determinadas situações e realidade na vida de Jesus. O interesse da igreja era divinizar Jesus. Esse é o fato. Então ela não aceitou Evangelho de Tomé, Evangelho de Maria, né? Evangelho de Tiago e por aí vai. E aí considerou apócrifo, ou seja, fora dos canones da igreja, mas que trazem relatos muito profundos da infância de Jesus, da vivência de Jesus. Então vai se mostrar uma Maria educando Jesus, ensinando Jesus a ter respeito para com os mais velhos, aquela coisa de mãe com criança e tudo mais. Surpreendida com a precocidade do filho, que ela desconhecia ainda, a sua extraordinária grandeza espiritual, e a missão que o filho trazia para desenvolver na terra. Mas foi uma mãe, sim, o carinho de mãe, a atenção de mãe foi muito grande. E veja que Jesus foi educado, inclusive, na carpintaria do pai, aprendendo com o pai, que era carpinteiro, e da carpintaria ele vai trabalhar, quando da morte de José, para ajudar a família em casa. Olha a educação. Pois é. Então, por isso que ele disse que não veio destruir a lei. Nos problemas da dor e do trabalho, da provação e da experiência, não deve dar razão a qualquer queixa dos filhos sem exame desapaixonado e meticuloso das questões, levantando-lhes os sentimentos para Deus, sem permitir que estacione na futilidade ou nos prejuízos morais das situações transitórias do mundo. Será ela no lar o bom conselho sem parcialidade,
o estímulo do trabalho e a fonte de harmonia para todos. Mas e aí? Quando a mulher começa a competir com o pai, com o marido, quando a mulher deixa de dar essa atenção que eles pedem aqui aos filhos, direcionando ali de maneira correta. E no próprio Evangelho, lá no capítulo 14, ele vai falar disso, da responsabilidade que a mãe terá, e ao chegar no mundo espiritual, aos pais lhes serão perguntado: que fizeste dos filhos que lhe foram confiados? E nós prestamos conta. Ele vai dizer: se foram negligentes para com eles e viram enveredar pelo caminho dos vícios, pelo caminho tortuosos, da criminalidade, dos vícios e tudo mais, chorará junto com ele as amarguras do fracasso e solicitará novas reencarnações para poder corrigir aquele mal feito, aquela forma equivocada que você permitiu que a prole enveredasse. E haja reencarnação para corrigir. Então, criar um filho não é dar tudo que o filho quer. A gente quer dar a melhor roupa, a gente quer dar o melhor celular, o melhor calçado. Criamos um mundo de oferta. Temos dificuldades em dizer não, porque acha que o filho tem que ter tudo, mas não é bem isso não. Então comece dando coisas simples a seu filho, comece direcionando a ele, mostrando a dificuldade, porque tudo aquilo que você dá mais, diferente do mundo aí fora, ele vai crescer entendendo que a vida tem que ser aquilo, tudo que ele quer, daquele jeito que ele quer, ele tem que conseguir. Quando não encontra, ele vai roubar, ele vai tomar para tudo. Não, hoje nós só temos isso para comer. Não, calça essa sandalinha, mamãe não pôde comprar, mas mamãe vai comprar uma melhor, deixa eu ganhar o dinheiro. E vai direcionando. Mas eu quero isso, não posso lhe dar agora. Mas aí a gente faz de tudo. Tem pessoas aí endividadíssimas, cartões estouradíssimos, porque eu tenho que fazer o aniversário do filho que fez. O menino não sabe nem o que é o aniversário. E tem que custar milhões. Eu tenho que fazer o bolo mais caro, eu tenho que comprar o presente mais caro. É um erro muito grande. Isso não é educação. Dê amor, dê afeto, dê carinho. E vai direcionando para que as coisas não saiam do controle. Então ele vai dizer aqui, tudo isso aqui, os prejuízos morais das situações transitórias do mundo, sem permitir que estacione na futilidade. Então ele já está colocando de forma segura. Buscará na piedosa mãe de Jesus o símbolo das virtudes cristãs, transmitindo aos que a cercam os dons sublimes da humildade, da perseverança, sem qualquer preocupação pelas gloriolas, preocupação pelas gloriolas efêmeras da vida material. E eu fui fazer um trabalho numa cidade, há alguns anos, vizinha nossa aqui, não é muito longe de Santo Amaro. Eu dava assistência em 2 casas espíritas. Um dia me pediram um seminário para falar de Jesus e tal, e tal, e tal. E eu levei o seminário, muito bom. A gente fala Jesus, o Espiritismo e tal, e tal. E tinha uma média de umas 14 a 15 adolescentes. E eu perguntei para cada um quem era Jesus. E a maioria não souberam discorrer o mínimo possível sobre Jesus. Falei sobre o Pai Nosso. Alguns sabiam fazer, ali meio toscamente, outros não. Mas a quem devemos isso? Às crianças? Não. Devemos isso aos pais, que são seus primeiros educadores. Aliás, os espíritos, notadamente Emmanuel, Joana de Ângeles, diz que não é a escola que tem o direito de educar os filhos. A escola tem o dever de transmitir instruções intelectivas,
conhecimentos intelectivos, profissionais. A educação, ela começa no lar. São os pais que têm que educar os filhos. Não confundir a educação moral com a instrução intelectiva que a escola tem o dever de transmitir. Nós queremos transferir a educação dos filhos para a escola. Nunca vão ser educados. Vão ser seres pseudos esclarecidos, mas sem bases educacionais, o que torna o indivíduo imoral. Porque as bases morais têm que vir do lar. Então, se ele não for um bom espírito, se ele não tiver uma boa índole, rapidamente esse espírito se perde, como nós assistimos aí. Pessoas com certo grau de intelectividade, mas sem nenhuma base moral, cometendo as maiores atrocidades. Cumprindo esse programa de esforço evangélico, na hipótese de fracassar em todas as suas dedicações e renúncia, compete às mães incompreendidas entregar o fruto de seus labores a Deus, prescindindo de qualquer julgamento do mundo, pois que o Pai de misericórdia saberá apreciar os seus sacrifícios e abençoará as suas penas no Instituto Sagrado da Vida Família. Então, veja, está lá, ó, Emmanuel, a obra O Consolador, deixando para nós aqui essa mensagem muito bonita. A grande verdade, raras esposas e raras mães demandam às regiões felizes seus doces afetos que acalentam no seio. O imenso amor feminino é uma das forças mais respeitáveis na criação divina. Alexandre, instrutor de André Luiz, está falando isso lá. Tá? Então, tudo aqui. E aqui é a mãe Maria de Nazaré. Essa aqui é a verdadeira Maria. Este é o retrato. É dessa forma que ela se apresenta, ou se apresentava, para Chico Xavier. E Chico retratou fielmente. Esta é a Maria, mãe de Jesus. Não é aquela Maria maquiada que a gente vê aí nos estandes católicos e tudo mais. Essa é a verdadeira Maria, no seu estado normal de mãe, de mulher, lá atrás. Dessa forma ela se apresenta mediunicamente para Chico. E dessa forma ela foi sendo retratada, viu? Porque demorou gradativamente para mostrar que era este ser, que ela foi uma mulher normal, natural, como todas as mães de hoje, e lutou num tempo difícil para criar e educar um espírito de extraordinária envergadura. E que até hoje no mundo espiritual ela continua zelando como mãe, uma tarefa muito grande, cuidando dos suicidas, da fraternidade dos suicidas, visitando todas as mães em dificuldades que conseguem manter uma conexão espiritual com a sua falange, para que essa mãe possa cumprir o seu papel. Mãe são 3 letras apenas, as desse nome bendito. Também o céu tem 3 letras e nelas cabe o infinito. Para louvar a nossa mãe em todo o bem que se disser, nunca há de ser tão grande como o bem que ela nos quer. Palavra tão pequenina, bem sabe os lábios meus, que és do tamanho do céu e apenas menor que Deus. Mário Quintana deixa essa preciosidade aqui, em homenagem às mães, a todas as mulheres, notadamente em homenagem a Maria, a mãe de Nazaré. Tá? Então, gente, é preciso que nós compreendamos o papel da mulher, é preciso que as mulheres comecem a compreender o seu verdadeiro papel na sociedade que lhe fora chamado a viver. É preciso que a mulher se espiritualize, se crie o seu fator de religiosidade, de sentimento com Deus, com Jesus, com as orientações do mundo espiritual, que conheça a sua realidade como espírito, o seu papel como espírito aqui no mundo que lhe fora chamado a viver, porque o papel da mulher é de vital importância para a obra de regeneração da nossa humanidade. Todos os espíritos
regenerados, todos os espíritos já evoluídos, todos os espíritos que hoje estão chegando à crosta da Terra para formatar o novo estágio do nosso planeta, que é o estágio de regeneração, está sendo escolhido os casais, os vasos femininos que irá gerar e trazer para o mundo físico esses seres extraordinários. Todos eles irão precisar do ventre de uma mulher para chamá-la de mãe. Por isto que a mulher, como coloca os espíritos, ela tem o seu papel, o papel mais importante da mulher na sua existência, seja lá aonde ele for chamado a viver, o principal e mais importante papel da mulher, ela querendo, entendendo, gostando ou não, é o papel de ser co-criadora da natureza, o papel de ser mulher, mãe. Feliz Dia das Mães, que Jesus nos abençoe todas as mães, tenhamos um dia de profundas e alegres reflexões. Que Jesus nos abençoe.